aproveitar as palmas, vamos aplaudir de novo a Jesus pela vida dele, amém? Glória a Deus, aleluia. Tenho certeza que Deus tem algo preparado para o nosso coração nessa noite, amém? Aleluia. Amém, igreja? É um amém comovente. Amém, igreja? Ah, melhorou muito. Oh, glória. É muito bom nós estarmos na presença do Senhor e nós podemos dispor das nossas vidas para ter um tempo para falar com Deus. Um tempo que às vezes a gente vem buscar algo do Senhor, ou nós vemos simplesmente abrir o nosso coração e dizer: Senhor, o Senhor é a minha força, é a minha fortaleza. E quando Deus tem um propósito com a vida da igreja, e Ele quer que a igreja se relacione e tenha um momento de maior intimidade, de maior cuidado, a gente precisa estar atento sempre à voz do Senhor e à voz de Deus. Nós precisamos estar, e hoje eu estava refletindo até agora há pouco, e eu tenho uma dificuldade grande, né? Assim, em ter um tema para mensagem, em ter um texto para mensagem. É uma preocupação que toda pessoa que vai ministrar tem. Mas eu fico perguntando para o Senhor: Senhor, o que nós vamos falar, né? O que o Senhor quer falar com a sua igreja? O que o Senhor tem para que a tua igreja receba, né? E falar, muitas vezes aquilo que o Senhor coloca no nosso coração traz um peso de responsabilidade, traz um peso sobre a nossa vida, traz um peso sobre a vida da igreja. E o Senhor tem colocado no meu coração, e Ele quer falar com a igreja hoje. E essa palavra que eu tenho para entregar para você é um recado que nasceu no coração de Deus. Creia nisso. O Senhor tem uma palavra de amor para a sua vida. O Senhor tem uma palavra de despertar para a sua vida. E eu passei essa semana perguntando para o Senhor, desde o dia que o pastor me disse que eu estaria ministrando. Eu passei perguntando: Senhor, mas o que nós vamos ministrar para a igreja? O que o Senhor tem para falar para a igreja? Aí eu comecei a pensar nas mensagens que foram pregadas, nas palavras que foram entregues, o quanto Deus tem abençoado essa igreja, quantas palavras poderosas o Senhor tem liberado sobre a igreja, quantas promessas de Deus estão aí, ó, em cada da vida de vocês, ministrada desse lugar. Os céus estão abertos nesse lugar. A unção de Deus está nesse lugar. A unção de Deus está na sua vida. A unção de Deus está na sua casa. E o coração do Pai está aberto para derramar do Espírito dele sobre a sua vida. O que a igreja precisa não é de se encher mais. O que a igreja precisa não é de ouvir mais palavras. Ela já está cheia. A igreja precisa despertar, acordar, entender que Deus já tem manifestado a presença dEle no meio da igreja. O que o Senhor quer dizer para você é uma palavra de amor hoje. O Senhor não é uma palavra de exortação.
O que o Senhor tem para trazer do seu coração é um aconchego dEle. Ele já está em vós, Ele já está na sua casa, Ele já está na sua vida, Ele já está presente aqui, passeando no nosso meio, agora, nesse instante. O que o Senhor quer é que você desperte, que você tire as vendas dos olhos, que você abra o seu coração, porque o Senhor já tem presenteado a sua vida com muitas coisas, mas o que você precisa é despertar o dom que já há em tua vida, é despertar o que está dentro de você, é acordar aquele filho amado que já voltou faz muito tempo para casa, que já comeu o novilho cevado e que já está ali abastecido, cheio, com anel reluzente de autoridade, com calçado nos pés, já está alimentado, já não come mais das bolotas do porco, mas agora come na mesa do Pai. O que o Senhor quer é que você desperte para isso, que você acorde, que seus olhos se olhem e vejam que você está sentado na mesa do Pai, que você já não está mais, você já não está mais lá naquele lugar onde se comia a bolota dos porcos, mas o Senhor quer ministrar no teu coração uma palavra poderosa nesta noite. Ele quer fazer você sair daqui diferente do que você entrou, ativado, despertado, o dom que Deus colocou já na sua vida, o dom que o Senhor já trouxe para a sua vida. O Pai te ama, o Pai deseja se relacionar com você, da parte dele está tudo certo, da parte do Pai já está tudo certo. O que você precisa neste dia é abrir o seu coração, é pedir que o Senhor trabalhe na sua vida. E eu quero falar de uma forma muito clara algumas coisas, e você preste bem atenção, porque se você entender a palavra de Deus nesta noite, a tua vida nunca mais será a mesma. Diga assim: eu creio, e eu estou pronto para abrir o meu coração e entender a palavra que o Pai tem para a minha vida. Então nós vamos falar de alguns princípios aqui nesta noite, mas eu precisava te dar esse recado antes de introduzir essa palavra. É um recado que veio do coração do Pai para a tua vida. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, e Ele vai falar com o teu coração. O Senhor tem dito que tem visto as tuas lágrimas, que tem visto o teu choro, o Senhor tem cuidado de você. O Senhor está me dizendo no meu coração agora que o Senhor deu um livramento grande a algumas pessoas aqui, livramento de laços. O Senhor quer operar grandes coisas através da tua vida. O Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, mas vamos lá. Eu quero ler um texto que está em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6. E eu quero fazer alguns comentários rápidos e importantes sobre um tema muito relevante, que é uma coisa que talvez você tenha ouvido falar tantas vezes, e que isso já perdeu a forma e o sentido de ser para você. Você entendeu? Eu vou repetir. Eu vou te falar sobre uma coisa tão importante, que talvez você já tenha ouvido tanto, e que isso tenha perdido o sentido para você. E o Senhor quer que você resgate isso. E o Senhor precisa que você resgate isso, porque isso é o fundamento básico da fé.
Em Hebreus 11:6, esse texto nos diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Eu quero ler um outro texto, uma outra versão também do mesmo contexto, para que você faça alguns comparativos, que ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, e que se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Esse texto é um texto muito responsivo para a vida do homem, para a vida da mulher, principalmente daqueles que já conheceram a Deus. Eu quero falar disso de uma maneira clara e poderosa, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Vamos parar na metade desse texto. O que precisa? O que precisa? O que precisa? E crer que Ele existe. Esse texto ele é confrontador com as nossas vidas, porque tem muitas pessoas que servem a Deus, mas não creem na existência correta de Deus, na forma como Deus é. Creem em algo que pode melhorar as suas vidas, creem na bondade, creem que está melhor do que estava, mas não creem de fato no Deus vivo, fiel e verdade. Não conheceram. É por isso que esse texto é importante. Ele diz que é muito importante, é impossível agradar a Deus para qualquer pessoa que queira se aproximar dele, acreditar. Porque muitas pessoas querem o que Deus tem para dar, mas não querem conhecer a Deus. E não é que Deus está preocupado com as coisas que as pessoas querem, é porque Deus está interessado em se relacionar com você. É que Deus está desejoso que você faça a sua parte, porque a parte dele Ele já está fazendo, Ele já está lá na tua casa, Ele já está na tua vida. Ele já está presente no teu trabalho, Ele já está presente no carro quando anda. O que falta é você crer que Ele existe, e Ele não está lá nos céus apenas, e não, você vai se encontrar com Ele um dia. Não, Ele está aqui, Ele está presente. A estrutura que Deus criou para a tua vida e para a minha vida é maravilhosa. Ele enviou o seu Filho, Ele nos resgatou das trevas, Ele nos trouxe para o reino do seu amor, Ele deixou Jesus Cristo estar conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação do século. Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. É esse Deus maravilhoso, é esse dom que precisa despertar em nós. É isso, igreja. O Pai quer se relacionar com você. Jesus quer se relacionar com a tua vida. É por isso que Ele diz: eu estarei aí em Presidente Prudente, eu estarei na Ana Jacinta todos os dias que tiver culto nessa igreja, e o dia que não tiver também, eu estou lá na tua casa. É Jesus, esse Jesus é maravilhoso, é esse Deus maravilhoso, glorioso. Ele precisa que esse dom desperte em você.
Ele precisa que você seja contagiante, Ele precisa que você contamine outras pessoas, que você toque nas pessoas e as pessoas sejam curadas. Ele precisa que você fale do amor de Deus, Ele precisa que você se alegre nas tristezas, Ele precisa que você se alegre nos dias de tribulação, e você fala: o meu Redentor vive e por fim se levantará. É esse Deus que te ama, é esse Deus que te adora e que quer fazer despertar o dom que há em ti. E o dom que há em ti é o dom do nosso Pai, é o dom do Espírito Santo que habita em vós. O Senhor quer despertar a tua vida, e essa palavra, então, nós precisamos crer nesse Deus, nós precisamos acreditar. Agora, o que eu quero perguntar para você é: qual o nível da tua crença em Deus? Qual o nível da tua crença em Deus? Como é o Deus que você enxerga? Como é o Deus vivo que você enxerga? Você já parou para fazer essa pergunta? Como é o Deus a quem eu sirvo? E o Pai está perguntando isso porque Ele quer que você conheça Ele melhor. Ele não está te chamando a atenção esta noite. Não é um culto de doutrinamento, de correção. O Pai me fala aqui o tempo todo: hoje é um culto de amor, hoje é um culto de graça. Eu quero me relacionar com meus filhos, eu quero fazer eles despertar o dom, porque eu estou com saudade desta igreja, eu estou com saudade do choro desta igreja, eu estou com saudade da voz dessa igreja. É isso que o Senhor tem para nossas vidas. Então a pergunta que eu te faço: como é o Deus que você tem visto? Qual o tamanho que você define para Deus? Qual é o tamanho, qual o seu nível de crença de que Ele existe? Qual o nível de crença que você tem de que Deus existe? De que Ele está com a tua vida? Qual o tamanho desse Deus que você conhece? Qual a dimensão que você deu para Ele? Porque Ele está dizendo: eu sou mais. Quando você está chorando por aquele problema, Ele falou assim: mas eu já resolvi. Quando você está achando que Deus não pode resolver porque aquele problema é grande, Ele fala assim: eu sou infinitamente mais, filho, olha para mim. E o Senhor tem grandes coisas para fazer essa semana na vida de cada um aqui, individualmente, porque o nosso Deus é grande o suficiente para ter bênção para cada um de nós, sem precisar se preocupar de dar uma bênção por semana, porque no estoque de Deus há muitas bênçãos, há muita palavra, há muito poder. É inabalável o reino do nosso Pai, e as promessas dele estão prontas desesperadamente para ser cumprido, e só falta você aceitar e tomar posse dessa palavra. Acredite que Deus é maior do que você pensa, creia que a palavra de Deus é maior do que pode. Eu quero dizer para você qual é o nível da tua crença, e que não é um só Deus imaginário, longe, distante, inacessível. O Pai te diz que Ele não está longe, mas é que Ele está presente na tua vida. O Pai diz aqui que muitas vezes você tem se sentido como que se Deus fosse para resolver, e você está preocupado só com a sua salvação, e longe, com medo ainda de ir para o inferno. E o Pai não vai deixar você ir, porque Ele te ama. O Pai tem grandes coisas, tem grandes projetos para a sua vida. O inimigo tem criado uma cegueira no meio da igreja. O inimigo tem desviado as atenções. Quantas pessoas estão vivendo um negativismo absoluto? Tudo vai dar errado, tudo não vai dar certo, tudo é o demônio, tudo é Satanás, tudo é o mal, tudo. Deus está ficando pequeno perto dos problemas que você tem. E não é exortação, é o Pai que quer que você abra os teus olhos. O Pai não está aqui exortando, tem dia que Ele está aqui para exortar, mas hoje Ele está para te amar. Ele está desejoso de fazer você voltar, que essa cegueira precisa sair dos olhos. O que o Pai está dizendo é que você precisa abrir o seu coração, a sua mente, e ver a grandeza que Deus tem. Você está imaginando que a grandeza de Deus está nos céus,
Mas a grandeza de que Deus está falando, de que Ele existe, o tamanho de que Ele existe, é aqui na terra, é hoje. O tamanho desse Deus das coisas impossíveis, improváveis, é para agora, não é para o futuro. Para o futuro já está garantido o lugar que nós vamos morar com o Senhor, a cidade celestial, a nossa morada, aonde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá choro. Disso nós já sabemos, mas o Senhor quer dar para você o melhor dessa terra. É aqui que o Senhor quer que você dê frutos, é aqui que o Senhor quer usar a tua vida, é aqui que o Senhor quer salvar a sua família, é aqui que o Senhor quer salvar o seu vizinho, é aqui que o Senhor quer se relacionar com você. Esta noite é noite de despertar dos dons que estão escondidos e guardados, e esta noite, se você abrir o seu coração e olhar para o Deus tremendo, o Deus absoluto, um Deus poderoso, um Deus bondoso que se preocupa com você, um Deus que se importa com o resultado que está acontecendo na tua vida cotidiana, esse é o Deus a quem nós servimos. Aleluia! Um Deus que importa com cada coisa da sua vida, que interage com você. Você tem que descrer que Deus está distante de você, que Ele não é um Deus que exige coisas, e o Pai fala isso no meu coração, que Ele não exige de você uma carga maior do que você pode suportar. Isso é mentira, não é do Pai. Que você acha que não pode se agradar a Deus, porque você precisa ser mais perfeito, porque os seus erros e as suas falhas têm afastado você de Deus. Esse não é o Deus que você precisa enxergar. Você tem que ver o Deus que nas suas fraquezas te fortalece. Você tem que ver que o Deus da queda que você tomou é o Deus que te levanta. Não é um Deus que você vai se distanciar dele. Então a minha pergunta: como é o Deus que você tem visto? É aquele Deus que quando você está carregando um fardo pesado, você acha, diz assim: não, eu vou ter que fazer algumas coisinhas erradas aqui, porque tenho que fazer. E aí você fala assim: agora Deus virou as costas quando as coisas melhorarem, e o diabo venceu porque diminuiu a capacidade e o poder de Deus na tua vida. A morte do filho dele se tornou em vão, quando Jesus está dizendo assim: eu já morri, eu já levei os seus pecados, eu já levei a sua culpa, ao caído eu digo: levanta. Aleluia. O Senhor quer falar algo na tua vida nesta noite. Qual Deus você acredita? Vamos entender rapidamente um contexto aqui, da segunda palavra desta noite, né? O texto diz ali que a primeira coisa é crer que Ele existe. E eu vou fazer a primeira pergunta: em qual Deus você está acreditando? Que tamanho de Deus? No Deus eu sei que é o Deus verdadeiro, porque todos aqui creem, estão ouvindo a palavra. Mas como é esse Deus que você tem visto? Fala para mim, responda essa pergunta. Precisa responder para o pastor. Essa é a primeira pergunta desta noite. Mas a palavra diz uma coisa tão grande, o Pai falou uma coisa tão tremenda aqui nesta palavra, que eu fiquei imaginando e remoendo sobre isso. E nós vamos acelerar esse momento aqui. Esse segundo texto nos diz assim: que aquele que ele crê, está bem que agora você já crê, que Ele é real. E quando você crê que Ele é real, o que diz o texto na sequência? Vamos lá, igreja, o que diz o texto? Que Ele nos galardoa, em outros textos diz isso, a palavra já está um pouco em desuso, mas Ele nos, fala de novo, igreja, Ele nos, então vamos lá, vamos entender esse texto melhor? Então, se você crê nele da maneira certa, o que ele faz? Você não deu um aplauso para o Senhor ainda não? Você não entendeu ainda o que Deus está dizendo nesse texto? Esse texto está tão escondido na sua mente. Ele te recompensa. Que tamanho é o Deus que você serve? Qual o tamanho do Deus que você vê? O Deus que você vê está longe ou está perto de você?
O Deus está com você de vez em quando nas horas que você ora, ou Ele está 24 horas por dia no teu momento de queda, no teu momento de levantar, no teu momento de estar presente na presença de Deus, no teu momento de culto, no teu momento de adoração? É esse o Deus que você serve? Se é, Ele o quê? Te recompensa. Nós vamos ver até eu queria que pusesse essa palavra, e eu quero falar rapidamente sobre a questão dos originais e o que significa. E eu tirei um tempinho para estudar sobre isso. Essa palavra no grego, ela significa, toda a Bíblia, toda a versão bíblica foi escrita, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Em grego foi escrito o Novo Testamento. Então tem textos e palavras que eles têm conotações que não fazem muito sentido, porque as traduções que chegaram até nós passaram por 2, 3 línguas até chegar. Nós não temos uma Bíblia clara que saiu, temos algumas versões agora atualizadas que saíram do grego para o português, mas elas perdem o sentido e nós precisamos entender melhor. Vamos procurar entender melhor, né? O que é essas palavras aqui, né? Então eu vou ler aqui no meu texto, mas você pode ir lendo. A palavra grega na língua original para mistapostotes. Isso a palavra não importa, o importante é nós entendermos o seu significado. Essa palavra é do grego, como nós dissemos aqui, mas eu procurei trazer a tradução dessa palavra para o português, qual é o sentido dela. O sentido real, ela traz uma ideia muito mais rica do que simplesmente recompensa, e eu preciso que você entenda e me acompanhe nisso, porque quando o Senhor está dizendo que Ele recompensa, que Ele galardoador, Ele é galardoador para isso, Ele está nos dizendo num sentido muito mais amplo. Não é neutro, Ele não fica em débito com ninguém. O fato de você crer que Ele existe, o fato de você crer que Deus existe, já coloca Ele numa posição maravilhosa, porque você sem ver, sem enxergar, mas ouvindo e crendo e sendo ativado pela fé que nós vamos falar já, você crê. E o pai fala assim: meus filhos, esse é o meu filho, esse é meu filho, né? Quantas vezes nós ouvimos esse tema, esse é meu filho querido. Quantas vezes um filho faz alguma coisa que agrada e o coração do pai se alegra, quando o filho se destaca na escola, ou quando o filho faz alguma coisa que dá o primeiro passo, que anda, ou faz alguma coisa e você diz assim: esse é meu filho, lá vai meu filho. Deus não fica neutro com relação a isso, e nem fica insensível. O sentido real da palavra vem de 2 termos. O primeiro é mitos, é salário, é paga. O segundo é apodidome, ou seja, devolver, entregar o que é devido. Diga assim: salário, paga, devolver, entregar o que é devido. Entender? Isso não é uma esmola, tá? Isso é um prêmio aleatório de Deus para a sua vida. É a entrega de uma recompensa justa e abundante. Significa que Deus assume o compromisso de retribuir. Oh, glória! Quando você crê, Ele assume o compromisso de retribuir. Eu vou repetir de novo. Quando você crê, Ele assume o compromisso de contribuir. Aplauda o Senhor por isso. É esse Deus que você serve, esse Deus que está agindo na tua vida. Ele não fica devendo para ninguém, Ele paga o salário, Ele paga todas as coisas. É o sentido da palavra grega. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos hebreus sobre essa carta, ele estava falando absolutamente essas palavras. Ele estava dizendo: Ele paga o que Ele deve, Ele não quer nada de graça, isso não é esmola, é porque no reino dele é muito amplo, é muito grande, e Ele recompensa aqueles que clamam a Ele. Ele já é galardoador, Ele já é recompensador. Você não precisa pedir, porque Ele já te dá. Aleluia. O Senhor é bom demais, essa palavra é tremenda.
O propósito de Deus para o homem, quando você crê em Deus de todo o coração, o propósito contido nessa palavra, mistapótotes, revela 3 verdades claras do coração de Deus para o homem. Deus valoriza a sua busca. Ele escolhe não ignorar a sua fé e o seu tempo de oração. Ele valida o seu esforço. O homem descobre que viver em santidade e em amor tem um retorno eterno e real. Ele cura a rejeição. Terceira coisa, o homem entende que Deus não é um tirano, é indiferente, mas um pai que faz questão de abençoar. Oh, glória a Deus! É um pai que faz questão de retribuir. Ele não é um Deus que fica impondo coisas para você, não. O diabo tem mentido e você tem caído nas astutas ciladas do diabo. Mas o Senhor é Deus, Ele é Pai, Ele é bondoso. Ele é poderoso para nos galardoar. Ele é trazer-nos a recompensa. Nós temos que crer que a palavra do Senhor, que Ele é poderoso para todas essas coisas. Nós temos que entender que Ele faz questão de nos abençoar. E não fica de graça. O que você ora, o que você busca, o que você prega, o que você fala, o que você vê na igreja, o tamanho do Deus que você vê, Ele te recompensa. A palavra de Deus está recheada de textos que nós podíamos falar sobre isso. Em secreto Ele te recompensa. Ele te dá tantas coisas. Mas há um dom que Ele já te deu, Ele já te entregou. Quando você o aceitou, Ele já despertou esse dom na sua vida. Mas nós alcançamos essa revelação de Deus. A despertar o dom, nós precisamos ler a palavra de Deus de mais uma vez. Lá em Efésios 2:8, se puderem colocar, Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Vamos ver quem conhece a Bíblia aqui. Isso não vem de vós. Oh, glória. Você pode aplaudir isso? Aleluia. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Fé, diga assim, fé. Isso não vem de mim. É um dom de Deus. Aleluia. A estrutura desse texto grego indica que todo o processo de salvação, incluindo a fé para crer, é uma dádiva gratuita. Então, quando você o aceita, você já recebe gratuitamente por ter aceitado a fé. É um dom gratuito de Deus. E eu quero passar rapidamente, porque esse texto é maravilhoso de falarmos sobre a fé. É maravilhoso. Nós temos que entender que precisamos entender que existe 2 tipos de fé. Rapidamente eu vou falar sobre isso. A fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela que você acredita naquilo que você vê. Se baseia em fatos e evidências tangíveis e coisas palpáveis, lógicas, evidências, né? Coisas corriqueiras do dia a dia. É sua fé. E tem gente que não tem fé nem para isso, nem para aquelas coisas que acontecem. Você fala assim: olha, trabalha porque no final de mês você vai receber o seu salário. Você precisa ter fé para levantar todo dia e trabalhar. Mas não é uma fé sobrenatural. O seu saldo vai estar lá no final do mês. É uma fé natural. Mas tem gente que diz assim: será que o patrão vai pagar mesmo? Será que a empresa não vai quebrar? Será que as coisas não vão dar errada? Será? Nem na fé natural ele serve para crer. É problemático, é complicado. Mas a palavra de Deus, eu quero trazer esse texto, voltando para o contexto do nosso Pai, porque a palavra de Deus diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga aí comigo: sem fé. De novo. Mais alto. De novo. De novo. Aleluia. Agora eu vou ler um texto para você voltar num texto aqui para você entender o que Deus quer falar com a tua vida. Diga de novo: sem fé
De novo, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora Efésios 2:8 que nós lemos: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. Pode aplaudir o Senhor por isso novamente. Essa fé que o Senhor quer despertar na tua vida esta noite. Eu vou correr um pouco com o texto, que eu quero que você abra o seu coração para que a fé de Deus entre na tua vida e você desperte os dons todos que estão aí guardados no seu coração. Que você saia daqui renovado para uma semana poderosa. Porque nós vamos ver, eu disse que nós temos 2 tipos de fé. Falamos sobre uma rapidamente, vamos falar sobre a outra também. Agora existe uma outra fé. Que fé é essa? A fé sobrenatural. Ela se baseia exclusivamente, olha só, no caráter de Deus e na sua palavra. A fé sobrenatural em quem nós cremos, ela se baseia no caráter e na palavra desse Pai que você conhece, desse Deus. É por isso que eu entrei perguntando: qual é o tamanho do Deus que você acredita? Porque a fé sobrenatural, ela se envolve, ela está baseada nisso, no caráter. Ela está na palavra. Para desenvolver esta fé, você precisa crer na palavra. Você precisa crer que Deus existe. Você precisa deixar que esse Deus se manifeste na tua vida, aqui na terra, lá na tua casa, lá no teu lar, lá no teu problema, naquele problemão que você está passando. Você tem que pôr a tua fé em ação, porque ela já está lá, e Deus já está acudindo, Ele já sacudiu a poeira faz hora. Você só precisa dar glória a Deus e louvar o Senhor no meio da tribulação, e dizer: está mudado, está transformado. Eu não estou vendo, mas está. Mas vai acontecer. Mas passou uma semana, 10 dias, não tem problema, vai acontecer. Deu errado, mas vai acontecer. Ah, mas Deus está aqui presente sim. A hora que você pensar em falar que Deus não está, você diz: está, e está, e está. E aí Ele é poderoso para retribuir segundo a tua crença. Você está entendendo nisso? Essa é a fé sobrenatural de Deus. É isso que o Senhor quer que você acorde, que você entenda, que Ele é poderoso para fazer essa semana ser uma semana extraordinária. A fé sobrenatural, ela move, ela está baseada em fundamentos preciosos. Em Hebreus 1 nós dizemos assim: o firme fundamento que é a fé, é o firme fundamento das coisas que se espera, e as provas das coisas que ainda não se veem. Esse é o fundamento da fé. É por isso que você fica desesperado, pedindo para Deus algo que Ele já fez, porque você ainda não enxergou, mas não precisa enxergar, porque já está lá, já está feito no reino do Espírito, já está construído, e você vai trazer para a tua realidade, porque você é filho de Deus, e você crê, e você acredita, até que o Senhor te recompense. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera, se confia. Esse é o fundamento da fé que você precisa entender. Ela é a substância espiritual que antecipa a realidade divina. Eu vou ler esse texto de novo para você. Ela é a substância espiritual que antecipa a realidade divina. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Você tem alguma situação que está precisando disso? Isso está falando com você em alguma coisa que não fazia sentido até que você entrou agora? Será que isso não está revelando para você coisas poderosas que o Senhor já te entregou? Você vai sair daqui essa noite transformado, com a sua fé ativada, com o despertar do dom que há em ti. Diga assim: eu vou despertar o dom que o meu Pai já me deu. Oh, aleluia! Desperta esse dom que há em ti. Desperta a sua fé sobrenatural. Faz ela se mover.
Começa a acreditar na sua fé natural também, porque o crente, quando ele começa a buscar a fé natural, a sobrenatural, ela sobrepõe a natural, e você começa a ver as coisas acontecerem, e você começa a ver as portas serem abertas, e você começa a ver o mar vermelho se abrir, você começa a ver aquela porta de emprego que você está há tanto tempo não acontecer, a abrir, você começa a ver uma oportunidade de negócio que você não via, você começa a ter uma fonte de renda que você não esperava, você começa a ter uma resposta dos céus na terra, você começa a ver os céus tocar a terra e a terra mudar de cor, você começa a ver as pessoas se tratarem diferente, você começa a ver o poder de Deus agindo na sua vida, o inimigo tentando te cercar para a direita, para a esquerda, e os anjos do Senhor passeando no meio, te defendendo, tirando você desse lamaçal, te dando esperança, te dando glória, te dando vitória, na segunda, na terça, na quarta, no sábado, no domingo. Aleluia! É a fé sobrenatural movendo na sua vida que vai fazer toda a diferença. Ela é a substância espiritual que antecipa a realidade que Deus tem para a sua vida. É o canal que traz para o presente aquilo que Deus prometeu para o futuro, tornando o invisível mais real do que aquilo que você pode tocar. Oh, glória! Que você pode tocar. A irmã Sandra foi muito bem no testemunho dela, e ela é um exemplo fiel dessa palavra, do cumprimento dessa palavra, porque foi bem assim. Foi bem assim. Essa é a palavra de Deus, é o que Deus quer fazer com cada área da sua vida. Ele tem resposta, Ele te ama, Ele quer se relacionar com você, Ele está precisando do teu choro, do teu grito, Ele está precisando que você se prostre diante dEle no meio das crises, e diga: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu sei que o meu Redentor está comigo e nada eu temerei. Quando você está com a sua fé sobrenatural ativada, quando o homem ativa essa fé de todo o coração e alcança a quebra de barreiras humanas, ele consegue quebrar barreiras humanas e atinge de coração, ele alcança três coisas importantes. Ele alcança o trono de Deus. Diga assim: eu posso tocar no trono. Pode falar. Eu posso tocar no trono de Deus, porque o véu do tempo foi rasgado, e Jesus Cristo me justifica, e Jesus Cristo me santifica. Não importa o meu passado, não importa o meu pecado confessado, porque eu posso tocar no trono do Pai. Aleluia, aleluia. Oh Senhor, toca nessa igreja, Jesus. Tocar o trono do Pai é algo maravilhoso, é algo poderoso. Quando você tem a segunda coisa, você rompe a lógica do tempo. O homem começa a descansar em paz no meio da tempestade, porque tudo que ele enxerga é o livramento no final das coisas. O barquinho está batendo, as contas estão chegando, a coisa está piorando, mas ele não teme o momento, porque ele rompe a cadeia do tempo. Ele não está naquela dimensão, ele não está naquele tempo, porque Deus é passado, presente e futuro, e ele sabe que no final todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Ele não só toca no trono, mas que ele começa a esperar, ele começa a ter paciência, ele começa a ter esperança. Terceira coisa, ele acessa o sobrenatural, e o sobrenatural é o milagre. Diga assim: o sobrenatural de Deus acontece na minha vida, são os milagres diários de Deus, e são alcançados através da minha vida e da minha fé sobrenatural. Esta noite nós vamos acessar o coração do nosso Pai de forma firme e confiante, o coração do nosso Abba, e despertar os dons que Ele nos concedeu. Rapidamente eu quero falar dos dons aqui: o dom do Espírito Santo, o dom da fé,
o dom de clamar, o dom da salvação, o dom da palavra, de sabedoria, de conhecimento, de edificação, dons de profecias, discernimento, dons de curas, dons de serviços, dons de contribuição, dons de misericórdias. Todos esses dons estão despejados sobre a igreja. Todos esses dons já estão disponíveis para a igreja. Paulo nos diz: procurai, né? Se esforce para que vocês recebam os melhores dons. O dom de Deus já está despertado na sua vida. Qual o tamanho do Deus que você crê? Quanto tempo você não fala em línguas estranhas, talvez porque você acha que Deus está distante de você? Há quanto tempo você não pede o batismo com o Espírito Santo, que é uma conexão que fortalece a tua conexão com Deus, já que Ele habita dentro de você? Qual o tamanho do Deus que você crê nesta noite? Qual a dimensão do Deus que você espera? Qual o dom de Deus que vai aflorar na tua vida? Dom de revelação? Dom de profecia? Dom de visitas? Dom de tantos dons que o Senhor tem? O Espírito Santo está nesta noite sobre esta igreja, e esta palavra não foi e não vai voltar vazia. O Espírito de Deus vai derramar uma unção tão grande na tua vida nesta noite. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero te convidar a ficar em pé nesta noite. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, a dizer: Senhor, eu não vou embora para minha casa antes de despertar o dom que há na minha vida. Comece a falar com Deus agora. Comece a pedir que o Senhor venha derramar do Espírito dele sobre você. Venha pedir que o Espírito de Deus venha trazer a unção poderosa sobre a sua vida. E deixe o Espírito de Deus fluir. Comece a falar com Deus. Feche os teus olhos. Não deixe nada roubar este momento da tua vida. É seu momento e momento de Deus. É o momento de você encontrar com o seu dom que há em você. Quantas pessoas querem ser ativadas e despertar esse dom? Levante a sua mão e diga: eu quero. Diga assim: Senhor. Só os que querem. Senhor, nesta noite, eu preciso e quero acessar mais. Diga mais, 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 mais da tua presença. Da tua presença na minha vida, na minha casa, no meu dia, porque hoje eu entendi que o Senhor é grande, é muito maior do que eu estava imaginando, e o Senhor não virá um tempo, mas já está comigo. Diga aí: o Senhor não virá num outro tempo, pode dizer, mas o Senhor já está aqui. O Senhor já está aqui na minha casa. O Senhor já está aqui na minha vida. O meu milagre já está em mim. O seu dom já está manifesto na minha vida. Aleluia. Feche os teus olhos e comece a falar com Deus. É o seu momento com Deus agora. É o seu momento com o Espírito Santo. É o seu momento que o Senhor quer tocar na tua vida de forma sobrenatural. Não perca este momento, não perca esta unção, não perca essa ministração por nada. Aleluia. Comece a falar com Deus aí agora. Senhor, nós invocamos o teu nome sobre a tua igreja. Eu vou orar, mas quem tem que orar é você. Fale com Deus. Fale com Deus. É o teu momento com Deus. Enquanto o grupo de louvor vai estar louvando, você vai falando com Deus. Em direção, vai permitindo que Deus toque na tua vida. Vai permitindo que Deus haja na tua vida agora. Só bater, aleluia.